Nesse vídeo nós vamos resolver um segundo problema aí, continuando a usar os recursos de vetores. Tá? Vamos ver qual é o enunciado do problema, depois a gente parte para a solução dele. Olha aí, o problema é o seguinte: a gente quer um programa que, usando o vetor, armazena a idade de 40 alunos e exiba na tela a média, a maior e a menor idade desses alunos. Bem, a parte inicial desse problema é bem semelhante ao problema anterior. Então, alguns conceitos que a gente viu no problema 1, eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui nesse segundo. Se você tem alguma dúvida, assista de novo o vídeo 1 para a gente poder entender, porque ali eu também pedia para digitar alguma coisa e eu tinha que descobrir qual é o menor valor do vetor. Aqui basicamente tem a mesma coisa também, são 40 alunos, 40 idades, eu tenho que descobrir também qual é o menor, só que aqui eu vou descobrir o maior e a média dessas idades. Então isso é o que muda um pouquinho mais em relação ao problema anterior. Tá aí o diagrama que a gente pensou para a solução desse problema. A parte inicial é bem parecida com o exercício ou com o problema 1. O meu vetor tem 40 ocorrências e aqui então eu vou ficar fazendo uma repetição de 0 até 39, que dá um total de 40 leituras. Esse é o símbolo de entrada manual. O usuário vai digitar aqui um valor, a gente lê e armazena aqui várias vezes. E completada essa fase, então a gente tem um vetor já na memória. Aí o problema é o seguinte, é percorrer esse vetor da primeira até a última ocorrência para descobrir qual é o menor valor, qual é o maior valor e também estabelecer a média. Bom, a média é fácil, você soma tudo e depois se divide por 40. A média não tem grande problema. Tem um pouquinho de lógica e para descobrir quem é o menor, quem é o maior. Para descobrir quem é o menor, a gente já fez isso já no programa anterior, né? Então, nós vamos usar o mesmo conceito que a gente usou lá. A princípio, para a primeira ocorrência, eu não tenho com quem comparar. Então, eu vou dizer que a primeira ocorrência tanto é, nesse momento, a maior como a menor. E da segunda ocorrência para frente, ou seja, do índice 1 para frente, eu tenho com quem fazer a comparação. Então, eu começo aqui logo de cara dizendo que a menor das idades está no índice 0, no vetor índice 0, que também é a maior. E eu introduzi aqui também uma variável soma que começa com 0. A soma é o seguinte, durante o processo eu vou somar tudo. Na verdade, a soma não começa com 0 do jeito que eu fiz. Como eu vou percorrer da primeira ocorrência, da índice 1 para frente, a soma não pode começar com 0 porque eu estaria ignorando a primeira ocorrência. Então eu vou já arrumar aqui para colocar que a soma começa com o valor que está na primeira ocorrência. Agora sim. Então vamos lá. O menor das idades é o que está na primeira ocorrência. A maior das idades também é o que está na primeira ocorrência. E, por enquanto, a soma vale a soma do primeiro aluno, que está na primeira ocorrência. Toda essa primeira é o índice 0. Bom, a partir daí, então, do índice 1, que é a segunda ocorrência, até o 39, que é a 40ª, eu vou verificar se tem alguém menor do que eu achava que era menor, ou maior do que quem achava que era maior, e vou somar a idade desse aluno. Então, essa pergunta que a gente já fez no problema anterior é igual. O índice K é menor do que quem é menor? Se for, então este passa a ser o menor. Olha que interessante, se ele não for o menor, de repente ele pode ser o maior. Então eu faço a pergunta aqui. Bom, se não é o menor, quem sabe ele é o maior do que quem era o maior até o momento. Aqui também a pergunta está errada. Eu vou corrigir essa pergunta aqui. O índice K é maior que o maior. Maior que o maior. Está errado porque eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V, sempre aquela história, né? Então eu vou dizer que o maior
Então, se ele não é menor, quem sabe ele é maior do que quem é o maior. E se for, eu faço a troca. Eu vou dizer que então o maior é esse índice K. Agora, se eu fiz essa troca, ou não fiz a troca, de qualquer maneira eu preciso passar por aqui. O que eu estou dizendo? Independente de ele ter sido maior até o momento ou menor até o momento, a idade desse aluno tem que ser somada. Porque eu quero lá no fim do programa tirar a média. Então o processo fica rodando aqui, ou troco menor ou troco maior, e lá no final eu vou fazer um cálculo da média. O que é a média? A média de tudo que eu somei todo mundo, e aí eu divido por 40. E aí então, como o problema pede, eu mostro a média, a maior das idades e a menor das idades. Bom, nós vamos fazer a codificação disso exatamente em cima dessa lógica que está sendo apresentada no momento. Tá? Eu vou codificar usando esse diagrama de bloco. Eu vou ajustar a tela para caber tanto a tela de codificação como o diagrama ao mesmo tempo. Vamos lá. Então tá aí. A primeira parte do programa, que é a que fica pedindo para o usuário digitar os valores das idades, aqui não dá para ler tudo, deixa um pouquinho mais para, olha, informe o valor para o aluno indexado de I. Quanto vale de 0 a 39? Só que aqui, só na hora de exibir, eu dei uma compensada aqui, eu disse K mais 1. Quando K é 0, aqui vai informe a idade para o aluno 1. Porque a gente começa a contar de 1. Nós não temos o costume de contar de 0. Mas na memória tem que armazenar a partir do endereço 0. Né? Então, embora eu tenha começado aqui com 0 e vou até o 39, para todos os efeitos do usuário, eu sempre compenso aqui somando 1. Então, aqui vai ficar do 1 até o 40. As mensagens serão essas. Informa a idade do aluno 1, do aluno 2, do aluno 3, até o aluno 40. E aqui eu faço a leitura, então, dessa idade. Isso representa essa parte aqui da codificação. Bom, nós vamos codificar dessa parte para frente, então. Então, aqui na linha 16, vai entrar essa parte aqui. Eu vou definir a variável menor, maior e soma. Então, eu vou dizer que a menor, e já atribuo o valor inicial, que é o que está na posição 0. A maior também é um inteiro. Opa, esqueci de colocar o int maior igual n0. E também a soma começa com o valor dessa primeira, porque como eu vou somar da segunda para frente, já tem que ter um valor inicial ali, que é o da primeira ocorrência. Ok. Bom, então eu fiz essa parte aqui. Então aqui eu vou fazer um for. Então vamos lá. For, posso usar a mesma variável k, agora ela começa de 1 e ela vai até o fim, que é 39. K menor ou igual a 39, dando um total de 40 ocorrências. E ela cresce de 1 em 1. Bom, o que eu vou fazer em cada repetição? Eu começo com essa pergunta aqui. Então vamos lá colocar a pergunta. Se o nk for menor do que quem é o menor até o momento, eu faço o quê? Se o nk for menor que menor, sim, eu digo então que o menor passa a ser esse nk. nk, ok. Agora, se não for, aqui cabe um else, né? Porque esta pergunta ela tem ações para a parte do sim e ações para a parte do não. Se não for menor, quem sabe ela pode ser o maior. Então eu entro com uma outra pergunta. Se o nk é maior que o maior. Se for, então eu faço a troca do maior. Maior é igual ao nk.
Ok? Bom, agora aqui é interessante, vamos abaixar um pouquinho aqui. Esse ponto aqui do fluxo, antes de eu retornar, eu vou retornar aqui, ó. Na linha 28 tem o comando de retornar. Antes de retornar, quer eu tenha feito troca pelo menor, quer tenha feito troca do maior, de qualquer maneira, antes de retornar, sempre eu tenho que somar a idade desse aluno. Então, o retorno é dado aqui nesse fecha da linha 28. Mas, independente disso, eu tenho que somar. Soma igual, soma mais a idade desse aluno. Soma igual soma mais NK, e aí eu retorno. Tá? Então, eu fiz aqui 39 vezes, vai do 1 até o 39, e eu perguntei, é para trocar pelo menor? Se não é pelo menor, quem sabe pelo maior, independente de ter feito a troca ou não, eu somo a idade desse aluno. Eu somo, fico somando o tempo todo para lá no final poder fazer a média. Agora, a média eu preciso definir. Deixa eu mudar aqui só na parte do diagrama. Eu vou pegar ele um pouquinho para cá, para a gente ver a parte final. Bom, eu vou calcular a média. Eu não tenho ainda uma variável para média. Observa que aqui a média, neste caso, não pode ser inteiro, porque eu vou dividir, pode dar um número quebrado aí, né? Então a média vai ser um float. E qual é o valor da média? A média vai ser igual ao que está em suma, dividido por 40. Ok? Eu vou ter que mudar aqui também para float. Pelo seguinte, se é igual ao número, soma era inteiro. Se eu colocar o número inteiro dividido por 40, aqui é inteiro e aqui é inteiro, o resultado vai ser um número inteiro. Ele trunca e vai guardar em média um resultado inteiro. Se eu disser que soma é float, aqui é um float dividido por um inteiro. Um float dividido por um inteiro, o resultado é um float. Então ele é capaz de armazenar os valores depois da vírgula. Bom, feito isso, então agora basta exibir o resultado. Vamos mostrar o resultado em 3 linhas separadas. Uma linha para mostrar a média, uma linha para mostrar o maior e uma linha para mostrar o menor. Então, printf, vou mudar de linha aqui, vai ao contrário n. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a média. Então, a média das idades é... E aqui vai entrar a média, que é um float. Então, aqui eu tenho que colocar a porcentagem f. E fora da vírgula, aqui eu coloco a variável que eu quero exibir, que é média. Ok. Agora, um outro printf para mostrar a maioridade. Eu vou mudar de linha também. A maioridade é... Aqui é inteiro. Porcentagem i, fecha formato. Opa, eu não abri, né? Então eu tenho que abrir aqui. Vamos abrir e vamos fechar aqui uma vez só. E aqui eu coloco a maior. E por último, a menoridade. Printf, muda de linha também. A menoridade é... Aqui é inteiro, porcentagem i, e fora do formato a variável menor. Ok. E por último ali aquele return 0, né, que é o fim do programa, já deve estar codificado aqui. O deve ser mais já tinha colocado. Ok, bom, se não der nenhum errinho de compilação, isso daí deve resolver o problema. Você digita, faz, testa, corrige alguma coisinha de compilação aí, se caso eu tenha errado na digitação, mas a lógica está de acordo com o enunciado. Ok. Terminamos então
mais esse problema.